Preparemo-nos, ele já não demora. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, de 7 a 13. Jesus enviou cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Nessas cartas ele revela que não vê a igreja da mesma maneira que nós a vemos. Há gritantes contrastes quando as igrejas estão sob o olhar prescrutador de Jesus. Nós vemos a aparência, ele vê o coração da igreja e de cada cristão em particular. Foquemos em Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Ela tinha pouca força aos olhos do mundo, mas era uma igreja fiel, perseverante, diante da qual o Senhor colocou uma porta aberta. A esta igreja o Senhor diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. As igrejas para as quais Jesus escreveu eram representativas de toda a história eclesiástica através dos tempos. É importante observarmos todo esse panorama geral das igrejas para entendermos o momento profético que estamos vivendo. É tempo de preparação. A releitura da carta a Filadélfia é oportuna, pois esta é a igreja fiel que espera a volta iminente de Jesus. É também chamada de a igreja do arrebatamento. Filadélfia representa a genuína igreja cristã dos últimos dias. Ela não é uma igreja local, mas aponta para um remanescente fiel encontrado em cada igreja cristã. A igreja precisa estar preparada para os dias que virão e certamente serão tempos difíceis. Há uma inversão tremenda de valores e as pessoas têm uma atração fatal por tudo que nega a Deus. O desafio da igreja hoje é muito grande. Mais do que em qualquer outra época, precisamos, à semelhança de Filadélfia, nos manter fiéis, não transigindo com o mundo para tornar a palavra palatável aos incomodados. Jesus abre para Filadélfia uma porta de oportunidade ministerial, mas havia 2 obstáculos a serem vencidos: a falta de força e a oposição dos falsos judeus da cidade. A igreja não era grande nem forte, não possuía influência política, nem era uma igreja de multidão, mas o Senhor a elogia por sua fidelidade, perseverança e firmeza na palavra. Não é o tamanho nem a força da igreja que determinam a autenticidade do seu ministério, mas sim a sua força no chamado e autoridade do Senhor. E isso pressupõe comunhão, serviço abnegado e mentoria. Todos somos responsáveis por todos. Numa certa medida, todos pastoreamos a todos. Esses a quem Jesus chama de sinagoga de Satanás podiam ser judeus segundo a carne, mas estavam longe de fazer parte do verdadeiro Israel de Deus no sentido neotestamentário. Esses falsos judeus se opunham ostensivamente ao ministério cristão de Filadélfia, assim como faziam em Esmirna. Eles faziam falsas acusações contra a igreja de Filadélfia. Quantas oposições a igreja do Senhor tem enfrentado hoje em toda a face da terra? Quantos têm deixado de seguir a Cristo por não aguentar o peso da palavra cortante do Senhor? Pregar a palavra sem aliviar ou maquiar seu conteúdo gera grandes oposições. Estejamos preparados para avançar, mesmo em meio às oposições. Pensemos e oremos por isso. O Senhor faz 3 promessas para encorajar aqueles irmãos. O Senhor trataria com os inimigos de Filadélfia, o Senhor livraria Filadélfia da hora da tribulação e o Senhor prometeu que honraria os fiéis em Filadélfia.
O Senhor, de forma terna e comovente, declara seu amor por aquela querida igreja. Ele fará com que os seus opositores se prostrem diante dela. A aplicação final aqui é a tribulação que sobrevirá a toda a terra antes da segunda vinda do Cristo. O mundo inteiro sofrerá com esse acontecimento de magnitude cósmica. Mas a igreja fiel, a noiva do Senhor, a eleita de Cristo, será livrada dessa hora. Embora alguns não aceitem a interpretação pré-tribulacionista, cremos que essa afirmação aponta sim para o arrebatamento. A igreja fiel, que conservar a palavra e o testemunho, será guardada daquele dia. Jesus envia um telegrama a Filadélfia. Ele diz: venho sem demora. As palavras daquele telegrama repercutem até hoje. E à semelhança de Filadélfia, aguardamos ansiosos a vinda do Cristo. O momento profético que estamos vivendo é de preparação. Sejamos sóbrios e vigilantes, pois não sabemos nem o dia nem a hora. Mas é certo que ele virá e já não demora. Já podemos ouvir os sinais, os ecos da sua vinda por toda parte. Violência desenfreada, promiscuidade sem precedentes, a destruição da família como instituição divina, desobediência às autoridades constituídas, negação de Deus, atração fatal pelo ocultismo e o satanismo, a multiplicação do saber em todas as áreas, principalmente na ciência, sem falar nos conflitos mundiais, nas catástrofes, na fome alarmante dos países subdesenvolvidos e a natureza que, ferida e abalada, se levanta contra o homem, seu algoz. E ainda, o amor que tem esfriado dos corações. Precisamos permanecer firmes na fé e vigilantes numa constante preparação. O vencedor será coluna no santuário de Deus e de lá ninguém o derribará. Ele diz: venho sem demora, conserva o que tens. Estejamos vigilantes. Em nome de Jesus Cristo. Amém.